Oi, Olá! Oi, prof. Tudo jóia? E aí, Álvaro? Tudo bom? Meu Deus, mas eu tô feio com cabelo curto. Meu, você rapou a cabeça. Ai, O que aconteceu? Quis mudar o visual? é, é o efeito da quarentena. Você enjoou de você, é isso. Aí quis mudar o visual. Nossa, eu fui ali, mas ele baixou demais meu cabelo. Menina. É bom, Quase rapou mesmo. cabelo cresce. É? E aí, como vocês estão? Como passaram a semana? boa noite, professora. Boa noite. Sobrevivendo. É isso mesmo, não. Estamos sobrevivendo à quarentena. A gente já está ficando mais confortável na situação. Confortável não, mas conformado, né? A gente desenvolve estratégias para. Olha como o ser humano é adaptável, né? A gente vai vendo o lado positivo das coisas, vai se adaptando, né? Se reinventando nesses momentos. É, e por aí? E aí, quais as novidades? Tá? E como que tá as aulas? Todo mundo acessando a plataforma? Como que tá as atividades, as aulas? Tranquilo, professora. Ótimo. Estão conseguindo fazer, acompanhar? Tem alguém com dificuldade de acessar a plataforma? Tem alguém que ainda não conseguiu, Carol, que te passou? Professora, todos que estão com dificuldade de acesso, que me passaram, foi os que eu passei para a senhora. De restante, não tem ninguém. Ótimo. Então, pessoal, se tiver ainda alguém com dificuldade que não passou para a Carol, passa para ela, que a gente está tentando resolver, tá? Então, se alguém tiver um problema aí de senha, tiver faltando disciplina, não conseguiu acessar por qualquer motivo, me passa, porque daí a gente consegue organizar. A partir da semana que vem, os professores estão orientados a contar já a frequência, acompanhar com mais rigor, né, a frequência. Então, é importante que todos vocês tenham acesso à plataforma, que o professor ele vai passar a atividade, o exercício do dia, né? E aí, então, vocês vão fazer esse exercício do dia. Então, é importante que todo mundo consiga acessar, né? Faz o exercício, e daí o exercício vai validar a frequência na plataforma. Ok? Então, Professora, sim? deixa eu te perguntar, em relação às atividades e os desafios que os professores vão usar para, talvez mais para frente, vai usar como aqueles 2 pontos, né, que eles têm para poder distribuir. Isso. Eles vão usar por ter feito, eles vão avaliar por ter feito ou pelos acertos de cada atividade? Então, essa discussão a gente ainda não fez com os professores. Nós estamos no momento de se reunir para repensar no calendário, como serão as provas, que período que serão as provas, e dentro disso a gente já vai pensar nessa pontuação de atividades, né? E aí a gente posiciona vocês. Por enquanto, a gente ainda não tem uma resposta nesse sentido, a gente ainda está organizando esse aspecto, tá? Por Tá. enquanto, o que eu te falo é que as atividades não valem pontos e vale presença. Uhum. Obrigada. A dúvida, imagina. Eu não. Bom, então vamos dando início na aula. Eu vou fazer assim, eu vou entrar na plataforma compartilhando a minha tela, né? Porque se alguém tiver ainda alguma dúvida, a gente já pode ir esclarecendo, né? Se vocês ainda quiserem perguntar algo. E aí eu já mostro lá qual vai ser a unidade que nós vamos trabalhar hoje, tá? Vamos lá. Se não estiverem vendo a tela, vocês me falam, tá? Me sinaliza aí. Certo. Vamos lá. Opa, acessei o lugar errado. Vamos voltar. Peraí. Acesso do professor, vocês vão no acesso ao aluno, vai pedir login. O login é sempre o CPF e a senha que vocês cadastraram, né? Ou que vocês, enfim, a senha que vocês têm disponibilizados aí para vocês.
Aí a gente vai vir aqui, ó, Fax Unicamp, digital. O meu, por incrível que pareça, ele pede para eu repetir. Se aparecer uma tela de vocês assim, vocês repetem a informação que é o CPF e a senha. Normalmente, o ideal, o correto é para entrar automático, né? Não aparecer essa tela, você já entra direto no portal. Mas se aparecer, é só você colocar ali de novo e pronto. Aí aqui estão as disciplinas que eu sou responsável, de vocês vai ser as disciplinas de primeiro período. Eu personalizei a nossa disciplina, só que a imagem não ficou muito boa, porque cortou um pedaço, né? Mas aqui é a Florence, é o desenho da Florence cuidando dos pacientes na Guerra da Crimeia. Eu achei legal, professora. Você é a única que tem o fundo e a foto. Eu gostei. Professora, parabéns pela organização. Eu quis mostrar a Florence aqui, mas não deu muito Eu achei certo. legal, porque a gente não já vai direto pelo desenho e já sabe de quem que é. Que bacana, não confunde com as outras disciplinas, né? É. Aí eu mudei o recadinho aqui, deixando a informação que nossas aulas serão feitas sempre pelo Zoom, né? O link é fixo, então se daqui 40 minutos a gente cair, né, a conexão, vocês podem acessar o mesmo link e a gente retoma pelo mesmo link, tá? Que eu fiz essa sala aí personalizada que a gente vai utilizar o mesmo link. E daí eu deixei o link aqui também na plataforma. Eu tô gravando, deixa eu só ver, tá gravando essa aula. Eu vou depois disponibilizá-la no meu canal do YouTube e eu também vou colocar o link aqui para vocês acessarem, caso, né, perder ou se quiser revisar, enfim. Aí a gente vem para a próxima sessão, que é o conteúdo de disciplinas, e aqui vocês veem todas as unidades temáticas da nossa disciplina. Como vocês podem ver aqui, ó, a unidade que fala... Sim? A sua aula de hoje vai ficar gravada em algum lugar? Isso, eu tô gravando ela e eu vou colocar ela no... Eu fiz um canal no YouTube e eu vou disponibilizar ela nesse canal. E aí eu vou deixar o link aqui na plataforma, tá? Assim que a gente concluir a aula, então eu coloco lá. Tá bom, então. Porque hoje acho que não vai dar de uma assistir a aula, porque eu tenho a reunião de estágio hoje com a professora Lara Iris. Tá. Não, tudo bem, então, Genilson. Aí eu vou deixar disponibilizado no link, no site lá no YouTube, e eu deixo o link aqui. Assim que eu concluir, eu já disponibilizo lá para vocês. Ok? Tá bom, então. Obrigado. Imagina. Aí aqui, então, ó, a gente tem a primeira unidade, que é a entidade de classe, que fala sobre Conselho Federal, Regional e associações, né, de enfermagem. Essa unidade a gente já trabalhou, né, foi uma das primeiras aulas que nós trabalhamos desde quando a gente está tendo aula remota. A gente tem teorias de enfermagem, conceitos e finalidades, objetivos, linha do tempo. Essa unidade a gente trabalhou com um capítulo de livro, o capítulo 2 do livro da Tanuri, que falava sobre sistematização da assistência de enfermagem. Lembra o livro que tem a capinha azul? Que vocês leram o capítulo 2, elaboraram questões e a gente fez a discussão, vocês responderam as questões e a gente fez essa discussão? Sim? Sim. Então tá bom, gente, vocês estão me ouvindo, né? Sim. Então tá. Então essa unidade a gente trabalhou com esse capítulo do livro da Tanuri, tá? Aí a gente trabalhou lá as teorias de enfermagem, falando sobre o conceito, finalidade, por que é importante a gente saber, conhecer e utilizar a teoria de enfermagem na assistência. Falamos sobre os elementos que compõem a teoria de enfermagem, o que é metaparadigma e os elementos do metaparadigma, né? Então essa unidade a gente trabalhou aulas passadas. Na aula passada, antes do feriado, né? E hoje a gente vai trabalhar essa unidade aqui, ó, teorias de enfermagem e sua interface nos processos de cuidado. E, começando essa aula, a gente vai fazer, então, uma revisão sobre as teorias, né, objetivo e tudo mais, e aí a gente já começa a entrar nas teorias de enfermagem. Hoje a gente vai falar sobre algumas teóricas, né, sobre Florence, por exemplo, e vai abordar algumas outras teorias, e aí vocês podem ver que as próximas unidades a gente vai trabalhar com outras teóricas. Eu até vou mudar de lugar, porque daí na próxima aula a gente já vai... Professora, Oi. essas outras teorias que você mandou aí, não tem aqui no meu, não. Essas antes aí, sabe? Peraí. As antes? As anteriores, Essas unidades que eu tava falando para você? É. Não tem? Não. Qual só que aparece? Só 3.
aparece unidades, entidade de classe, unidade de teoria de enfermagem, conceito e finalidade, unidade de teoria de enfermagem, interface, do processo de hoje, aí já vem teoria de enfermagem da hora, hein? Ah, tá. Não. Essas que eu falei vai ser dentro dessa unidade de interfaces do cuidado. Quando eu falo da Tá, porque a teoria sua é orientada. separada. Não. As separadas aqui, ó, a gente tem da Wanda Horta, a gente tem Dorothea Orion, a gente tem Jean Watson e a gente tem. Não, essas tem. Isso, então tá certo. Só Deixa eu são telas. tá igual, Os ó. outros- Ah, então tá. Essa Professor, essa da Dorothy Orange já é para responder? Não, a gente vai trabalhar essa daqui hoje, ó. Deixa eu fazer. Aí a minha tem essas três. A É sua a também terceira tem que essas vai três. começar a trabalhar hoje? Isso, a gente vai trabalhar essa aqui. Então, é só para responder dessa daqui. E a gente vai fazer junto alguns exercícios, tá? Porque daí eu vou então tá. explicando o que tá certo, o que tá errado. Então, hoje a gente vai trabalhar teorias de enfermagem e sua interface nos processos de cuidado. Eu vou fazer uma apresentação com slides e depois eu vou fazer algumas demonstrações com o material que a gente tem aqui nessa unidade, tá? E aí, para trabalhar a unidade, a gente abre ela. Vou deixar ela aberta aqui. Aqui a gente tem, então, a apresentação, né, sobre o que é e tal, e depois a gente vai no desafio e a gente vai trabalhar cada parte dessa daqui. Então, primeiro eu vou fazer a apresentação pelo slide, porque daí a gente faz uma revisão sobre o que a gente já vem trabalhando aqui, né, sobre teorias de enfermagem, e se houver alguma dúvida, vocês podem me Professora? perguntar. Sim, Carol? Ensina para o professor Marcos como coloca essa tela de fundo lá, porque ele põe bem na cara dele, ele fica parecendo um raio-x durante a aula. Eu vou falar. Eu vou falar, explicar para ele. A gente olha para ele assim, ele tá purinho, um raio, parece que ele tá tirando um raio-x dele, os Fica olhos pretos. transparente. Inteira, professora. Ela, Carol. Ai, professora, é verdade, é engraçado pra caramba. Eu vou falar para ele, Marco Aurélio é terrível. Você está com a foto? Mostra aí para ela. A professora fizeram uma montagem da senhora também. Desculpa, eu vou falar, tá? É sério? É, do rostinho da senhora bem assim, com o negocinho do Instagram assim, que dia é a recuperação. Ai, que legal! Eu quero ver. Depois Eu não vi isso, não. Eu também quero ver. Preciso. Que máximo! Adoro Também, esse você vídeo. tem que mandar pra gente. Manda, Carol, eu quero ver. Que top. Tampar minha testa que tá grande. Bom, então vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês os Pra slides. gente fazer o acesso na plataforma ou a senhora só tá compartilhando aí? Eu tô compartilhando aqui. Tudo eu vou compartilhar. Só na hora de fazer os exercícios que eu vou pedir para vocês fazerem o acesso, porque daí os meus exercícios têm as respostas, né? Ok. Professora, só vai contabilizar a presença por lá, né? Exato, pelo exercício. Ah, tá. Bom, vamos lá. Então, hoje a gente vai falar sobre a unidade Teorias de Enfermagem e sua interface nos processos de cuidado. O que é isso, gente? A gente vai estudar hoje qual que é a aplicabilidade das teorias de enfermagem no cuidado. Como que eu vou usar a teoria para fazer prática de enfermagem? Para colocar isso na minha assistência, né? Então, a aula de hoje ela vai abordar essa interface, né? Essa questão. E aí, a primeira coisa que é importante a gente discutir é sobre por que conhecer as teorias de enfermagem. Por que, gente, que é importante a gente saber sobre teorias de enfermagem? É porque eu acho assim, é porque ela dá acho que é os passo a passo, assim, pra gente, sei lá, acho que é isso. É isso que o Lucas está falando, é um pouco disso que o Lucas está falando, sim. Ela estrutura, ela subsidia, ela é uma base para toda a nossa prática de enfermagem, né? Então, por que é importante conhecer? Porque ela vai subsidiar as práticas de enfermagem. A partir do conhecimento teórico que eu tenho sobre as teorias, né, eu vou conseguir traçar, estruturar a minha prática de cuidado, né? E aí, então, o conhecimento das teorias de enfermagem possibilita organizar e sistematizar essas ações. Como isso, né? Eu vou pensar no meu serviço, no contexto que eu estou inserido, qual que é a realidade daquele paciente que eu estou cuidando, como que eu vou organizar as ações
para a saúde, para as condições que ele me apresentou ali naquele momento. O que é importante, o que não é, o que é prioridade que eu tenho que estabelecer como prioridade de cuidado, como que eu vou sistematizar o meu cuidado, quais são as ações que eu vou fazer primeiro, quais as ações que eu vou fazer segundo, quais as ações que eu vou fazer lá na frente, né? Então, essa organização é importante, necessária, e para isso eu preciso ter conhecimento sobre teorias de enfermagem. As teorias, elas também vão responder às necessidades do paciente, do indivíduo, família, comunidade, enfim, e também vão responder às necessidades dos serviços. Então, por exemplo, se eu estou na estratégia de saúde da família, se eu sou enfermeira de estratégia de saúde da família, eu vou ter uma realidade, uma condição, um meio de trabalho ali. Se eu estou dentro de uma UTI, né, eu vou ter outro cenário, outro tipo de paciente, com outras necessidades e outras demandas, inclusive daquele serviço. Então, as teorias de enfermagem, elas me possibilitam isso também. Saber o contexto que eu estou inserido. Peraí, tem algum barulho sendo feito. Gente, tem que deixar no mudo, porque o barulho externo às vezes nos atrapalha. Deixa eu colocar. Pronto. E aí, então, o contexto em que eu estou inserido e que eu vou exercer, né, fazer a prática, a minha assistência, ela influencia, então, ela é influenciada pela teoria. Então, as teorias de enfermagem, elas também visam responder às necessidades cotidianas do serviço, né? Então, por exemplo, se eu sou enfermeira e eu vou fazer uma ação numa comunidade indígena, eu tenho um conhecimento, eu tenho que ter estratégias específicas para aquela comunidade indígena. Se eu sou enfermeira e eu estou trabalhando nesse momento de pandemia numa UTI, num hospital de base de atendimento da Covid-19, eu tenho outras práticas que vão ser necessárias para aquele ambiente. Doutora, assim, decorrer da profissão, assim, nossos estudos, quando como enfermeiro a gente vai, tudo que a gente for fazer vai ser tudo, a base na teoria de enfermagem? As teorias de enfermagem, elas são base, subsídios, são alicerces para você desenvolver todas as ações de enfermagem. E aí, é isso, você tem que ter esse conhecimento, porque a partir disso, Lucas, você vai ter uma visão sistematizada, você vai ter um raciocínio sobre o que você precisa fazer e como você vai intervir, quais são os fatores que você vai considerar. Quando a gente falou sobre teorias de enfermagem nas aulas passadas, nós falamos sobre os elementos que compõem a teoria de enfermagem, que é pessoa, ambiente, saúde, enfermagem. Lembre, esses elementos compõem o quê? Um metaparadigma de enfermagem. Vou falar isso mais adiante. Então, quando a gente tem esse olhar, né, sobre esses aspectos, a gente, quando a gente tem um olhar sobre esses aspectos, a gente Pessoal, tem que dar um mute aí para os... Eu não estou conseguindo mutar. Para não atrapalhar... Para não atrapalhar aqui. Eu não estou conseguindo mutar, mas quem tiver com o microfone ligado, desliga para a gente não ter essa interferência externa. Deixa eu ver, eu acho que é o Gabriel, não é? É a Poliana, professora. A Poliana, então. Por favor, Poliana, muta aí seu microfone. Desculpa. Sem problema, imagina. Então, aí é quando a gente pensa... Peraí que vamos lá. Aí, quando a gente pensa então, na teoria de enfermagem, ela vai ter um olhar para esses elementos. Então, eu já sei qual olhar que eu vou ter para a pessoa. Quando eu falo pessoa, eu estou falando de um indivíduo, eu estou falando de uma comunidade, eu estou falando de uma família. Quando eu falo em saúde, eu estou falando das condições de saúde. Dessas condições de saúde tem vários fatores envolvidos, né? Quando eu falo de ambiente, eu também estou falando do contexto em que ele está inserido. É uma UTI, é uma comunidade indígena, é a casa da família dele, né? Então, as teorias, elas nos possibilitam esse tipo de olhar, esse tipo de visão, né? De olhar o todo e criar uma estrutura para a minha assistência. Então, sim, toda vez que você for pensar em assistência de enfermagem, você tem que ter essa fundamentação teórica. Ah, eu vou usar uma teoria só? Não, dependendo do tipo de cuidado que você vai exercer, do paciente, do contexto, você às vezes utiliza mais de uma teoria. E hoje na nossa aula, a gente vai ver isso nos exercícios e no desafio que a gente vai fazer.
Então, por que conhecer teoria? Porque ela subsidia a prática de enfermagem, ou seja, ela é a base das práticas de enfermagem, ela permite a organização das nossas ações, ela permite responder às necessidades do serviço e do indivíduo, e quando você conhece uma teoria e aplica ela na sua assistência, ela potencializa o cuidado de qualidade. Você consegue atingir resultados e você consegue atingir resultados de forma qualificada. Você tem uma assistência qualificada. Então, por isso é importante a gente fazer o uso aí de teoria. E aí, contemplando ainda a pergunta que o Lucas fez. Quando a gente pensa em assistência de enfermagem, nós temos que ter o conhecimento de uma coisa muito importante, que é a sistematização da assistência de enfermagem. Quando eu falo em sistematização da assistência de enfermagem, eu estou falando... Eu estou falando... Tem problema. Ô, professora, desculpa. Oi. Tem problema não. Quando eu estou falando da sistematização da assistência de enfermagem, eu estou falando de algo macro. Eu estou falando... Vamos lá. Eu estou falando de algo macro quando eu estou falando da sistematização da assistência de enfermagem. Eu estou falando da resolução do COFEM 358/2009, que fala sobre a sistematização da assistência de enfermagem como atividade, uma ferramenta de trabalho do enfermeiro. A obrigatoriedade que o enfermeiro tem que fazer sistematização. Então, quando eu falo dessa resolução, essa resolução fala o quê? Que o enfermeiro ele tem como principal ferramenta de trabalho a sistematização da assistência. E a sistematização da assistência ela tem que acontecer obrigatoriamente em todos os serviços que têm cuidado de enfermagem. Estou falando de uma comunidade terapêutica para indivíduos que estão em reabilitação, tratamento para dependência química. Tem cuidado de enfermagem, tem que ter SAI. Estou falando de instituição de longa permanência. Antigamente a gente chamava de asilo, né? O lugar onde os idosos ficavam, que moravam, né? Aqueles idosos que a família opta por pôr numa instituição, né? Para prover o cuidado, enfim. Hoje em dia a gente não chama mais de asilo, a gente chama de instituição de longa permanência. Então, uma instituição de longa permanência tem cuidado de enfermagem, tem que fazer SAI. O Conselho Regional de Enfermagem ele vai fiscalizar esses serviços e é passível de punição, multas, enfim, uma série de penalidades, essas instituições que não desenvolvem a sistematização. E o enfermeiro ali inserido que não faz a SAI. E a sistematização da assistência de enfermagem, então, ela é algo macro. É como se fosse uma bola bem grande e dentro da SAI, a gente vai ter a equipe interprofissional, ou seja, a gente tem equipe auxiliar, técnico, a gente tem nutricionista, a gente tem várias pessoas de uma equipe que estão relacionadas com a sistematização. A gente tem o serviço de saúde. Qual que é o serviço? É uma UTI, é uma unidade básica de saúde, é um pronto atendimento, é uma unidade de clínica médica e internação, né? Então eu tenho os serviços. Eu tenho os processos de enfermagem. Processos de enfermagem é aquela etapa, né? De fazer histórico de enfermagem, diagnóstico, planejamento, implementação, avaliação. Então eu tenho os processos de enfermagem que estão contemplados pela SAI e eu tenho o que a gente vem estudando todas as aulas aí, que a gente vai continuar, as teorias de enfermagem. Então, você percebe que dentro da sistematização da assistência, que é algo maior, amplo, eu tenho todos esses fatores, inclusive as teorias da enfermagem. E as teorias de enfermagem vão ser super importantes, inclusive, para eu fazer processo de enfermagem, né? Que é aquele passo a passo lá, quando a gente vai ter que fazer os cuidados dentro dos serviços, né? Então, a teoria de enfermagem, ela é um marco teórico na organização da assistência ao paciente. Quando você tem conhecimento teórico, né? Você tem conhecimento de teoria de enfermagem, você consegue acompanhar e mensurar os resultados que você almeja atingir ou que você atingiu no cuidado do seu paciente, respondendo às necessidades de saúde que você identificou. Então, quando você identifica as condições de saúde daquele paciente, as necessidades dele, você vai ter uma resposta quando você faz uso das teorias de enfermagem. Dúvidas? Tudo bem? Podemos seguir? Quer que eu repita? Não, tá tranquilo, professora. Professora, eu tenho uma pergunta, mas ela Pode é falar. só curiosidade. Pode falar. Como é que é o nome do asilo que deram agora? Que não é mais asilo? É instituição de longa permanência. Ah, obrigada.
Nada. ILP, Instituição de Longa Permanência. Bom, então quando a gente entra na teoria, né? Então a gente já viu que a teoria, ela pertence à principal ferramenta de trabalho do enfermeiro, que é a sistematização da assistência de enfermagem. Dentro da sistematização, a gente tem as teorias de enfermagem. E o que são, então? O que dá origem os elementos que dão origem à teoria de enfermagem? E aí eu trago algo para vocês, que é o marco filosófico. Toda a teoria de enfermagem, quando a gente olha para a história e a gente vê as teóricas, as enfermeiras que desenvolveram, criaram as suas teorias aí que a gente utiliza até hoje, essas enfermeiras, elas se debruçaram em estudos filosóficos e sociais, né, para desenvolver uma teoria. A gente tem enfermeira aí que tem 6 doutorados. Por exemplo, Jean Watson, ela tem 6 doutorados, 6 teses de doutorado. Então, a mulher se debruçou em estudar para desenvolver uma teoria. Florence ela tinha mais de uma formação, a Florence, lá em 1800. Então, é uma mulher também que estudou muito para desenvolver a sua teoria, né, que a gente vai falar sobre ela hoje. Então, os elementos que dão origem à teoria são o quê? Marco teórico, marco filosófico. Então, a visão de mundo. Essas enfermeiras, elas iam estudar a filosofia, a sociologia, né, e os aspectos que influenciam a nossa assistência, né, a partir dessa visão de mundo, a partir dos aspectos filosóficos, e aí, então, se desenvolvem as teorias. Teoria, quando a gente pensa nesse marco filosófico, é o quê? Uma estrutura de ideia que sustenta o cuidado de enfermagem. Uma estrutura de ideia que sustenta o cuidado de enfermagem. E aí a gente tem algumas perspectivas que fundamentam essas teorias, como, por exemplo, a perspectiva positivista e a perspectiva realista. Elas não são opostas, elas podem, inclusive, se complementar, mas elas têm algumas questões, algumas particularidades que a gente vai colocar aqui. Quando eu penso no movimento positivista, a gente tem que ir lá para o século XIX e pensar no contexto histórico daquela época, que era o iluminismo. E aí a gente tinha no movimento iluminista aquele rompimento com conhecimento empírico, que era feito sem muito aprofundamento na ciência, né? Muitas vezes vinculado às questões religiosas. E aí a gente tem, nesse movimento iluminista, um nascimento aí do positivismo, e o positivismo enquanto ciência objetiva, né? Eu tenho uma pergunta e eu preciso responder. Então, aí eu tenho o surgimento, por exemplo, do método de pesquisa. E a gente tem alguns filósofos que são referência nesse momento, né? Como, por exemplo, Descartes, Kant, né? E aí eles que fazem, então, o desenvolvimento do método. Quando a gente pensa em pesquisa, por exemplo, a gente tem um objetivo, não é? Então, vou dar um exemplo de uma pesquisa. Eu quero saber se a hidroxicloroquina, ela é ou não é boa, legal, deve ser utilizada no tratamento da Covid-19. Isso é uma questão, é uma pergunta. Aí eu tenho a hipótese. Existem pessoas e pesquisadores que falam que ela é boa, sim, tem efeito positivo, e existem outros que falam que não, que tem como hipótese que ela não é o melhor fármaco a ser utilizado nesse tipo de tratamento. E aí eu vou fazer uma pesquisa para saber se ela deve ou não ser utilizada. Como eu faço essa pesquisa? O que a gente tem hoje de mais top de pesquisa em testes nesse sentido, que eu falo que é a pesquisa que padrão ouro, padrão gold, é uma pesquisa de grupo controle, em que você vai ter pacientes com diagnóstico da Covid-19 fazendo uso desse fármaco, e pacientes, grupo controle, que vai fazer uso de outro tipo de fármaco, placebo, enfim. E aí você vai fazer um estudo clínico randomizado com um grupo controle, e grupo controle que eu falo isso vai ser ambiente controlado, todas as questões necessárias aí de controle. E aí, então, você faz uma análise de qual foi a efetividade ou não desse medicamento. Então, esse seria um padrão gold de desenvolvimento de pesquisa. E isso vem, hoje a gente já tem esse conhecimento, e isso vem porque lá naquela época, né, no positivismo, no nascimento do positivismo, foi se desenvolvido o método, e o método nada mais é que isso. Qual que é o caminho que você vai seguir
para dizer se aquela hipótese que você levantou lá atrás, ela é correta ou não é, ela se afirma ou se nega, né? Então, quando eu falo de método, eu estou falando disso, e o método ele surgiu, né? Eu estou falando em passo, em caminho que eu vou seguir para confirmar ou falar que não é, ou negar, né, a hipótese que eu tive aqui no começo. E isso nasce com o movimento positivista, a gente nasce com a objetividade do positivismo, tá? Na enfermagem, como que eu aplico isso? Por exemplo, eu vou ver se tem a efetividade de um medicamento, como eu falei para vocês da hidroxicloroquina, a efetividade de uma técnica cirúrgica, né? Por exemplo, eu vou fazer uma videoparaloscopia. Qual que é a efetividade em eu retirar uma vesícula por vídeo, ou eu vou tirar uma vesícula igual a gente fazia antigamente, que abria a barriga inteira, o abdômen inteiro da pessoa para fazer esse tipo de cirurgia. Hoje a gente faz com 3 furinhos ali, né? Então, assim, qual que é a efetividade disso? O índice de infecção é menor, né? Enfim, a gente tem várias vantagens nesse sentido. Então, quando eu falo em positivismo, eu tenho um objetivo e eu vou testar para ver se esse objetivo é respondido ou não. Qual o resultado que eu vou ter diante disso? A efetividade de um curativo. Por que eu vou usar determinado princípio nesse curativo e não vou utilizar outro? Né? Enfim, e aí a gente tem nesses... Quando eu falo de um movimento... praticamente. Dúvida, gente? O professor, aí no positivismo, no caso, como a senhora falou no processo cirúrgico aí da vesícula, é como se fosse, no caso, uma adaptação do avanço, né? Da gente avançar na tecnologia. Como que eu quero dizer? Ai, meu pai. É claro que a gente, nesse caso que eu citei desse procedimento cirúrgico, a gente tem que contar com a tecnologia. Sim, a tecnologia é um fator importante nos achados desses tipos de estudo. Mas o que eu quero dizer com o movimento positivista é que ele busca objetividade, ele busca uma resposta. Então, eu tenho uma pergunta, eu preciso responder ela de forma objetiva. Outro exemplo, né? Vamos lá, deixa eu pensar. Quero saber se as pessoas vão ter depressão ou não nesse contexto de pandemia. Essa é a minha pergunta de pesquisa. Será que os idosos estão tendo depressão nesse momento de pandemia? Porque eles estão isolados, estão longe da família? Essa é a minha questão de pesquisa. Eu tenho como hipótese que eles estão, porque eles estão mais sozinhos, né? Então, eu quero confirmar essa minha hipótese. O que eu vou fazer? Eu posso usar uma escala, posso usar uma entrevista online, né? Porque a gente não pode fazer entrevista pessoal agora. Eu posso usar um teste que avalia o estado emocional desse paciente. Existem testes já hoje para a gente verificar se a pessoa tem depressão ou não. Então, eu tenho alguns instrumentos que eu posso utilizar para confirmar a hipótese que eu levantei de que os idosos estão com depressão. Então, é nesse sentido que o positivismo ele caminha, né? Você vai testar, você vai confirmar a hipótese que você levantou. Então, você trabalha de forma objetiva, né? E quando a gente pensa nas teorias de enfermagem, elas têm aspectos positivistas e elas também têm aspectos que a gente pode colocar aqui como realista. O realista, ele vai trabalhar na perspectiva de compreender as questões sociais. Então, ele compreende o perfil epidemiológico, compreende as características psicossociais. Então, quando eu falo no movimento realista, eu estou falando em como a sociedade se comporta diante de determinado fenômeno. Como a sociedade se comporta diante da pandemia da Covid-19? Quais são as características do perfil epidemiológico dessa sociedade? Como que a Covid-19 está acontecendo em Manaus, por exemplo, lá no Amazonas, próximo das comunidades indígenas? Como que a Covid-19 está acontecendo, por exemplo, em São Paulo, né? Que é um centro lá e que tem muitos problemas já se instalados em São Paulo. Então, quando eu falo do movimento realista, eu estou falando de olhar na perspectiva social e compreender o fenômeno a partir dessa perspectiva, né, social. E aí a gente tem outros autores mais modernos que falam sobre isso, né? Um exemplo, eu tenho, por exemplo, Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu, ele é um escritor francês e que ele fala sobre violência simbólica. Ele fala, por exemplo, ele escreve nos livros dele aí, tem um livro dele que chama Reprodução Cultural. E ele fala que a escola é um ambiente de violência simbólica. Por quê?
Porque a escola, ela reproduz uma cultura, né, normalmente de uma classe maior, né, e ela impõe essa cultura para a grande massa e para a grande sociedade, sem considerar os valores daquele local, daquela comunidade. E aí, então, a gente joga para essas pessoas, de uma forma impositiva, um conhecimento que é necessário para atender, por exemplo, para atender o mercado de trabalho, para atender, né, enfim, nesse sentido. Então, ele fala que, de certa forma, a escola, ela produz uma violência, né, simbólica, porque ela não valoriza os aspectos daquela comunidade, daquele local. Então, eu estou falando de uma questão, né, tratada numa perspectiva social. Um outro exemplo que a gente pode dar nesse sentido, a violência contra a mulher. Vocês sabem que agora, com a Covid-19, a gente teve um aumento da taxa, do índice de violência aí contra a mulher. É um fenômeno que está sendo estudado e que tem sido, né, tratado, inclusive, por profissionais aí da área de saúde. Com esse isolamento, os homens permanecem em casa, as mulheres também, as mulheres perderam as suas fontes de rendas, muitas mulheres às vezes trabalham como diarista, enfim, e acaba se tornando ainda mais dependente financeiramente, muitos homens também perderam sua fonte de renda, tem muitos homens que já fazem uso de álcool, isso aumenta nesse momento de estresse e tal, então acabou aumentando o índice de violência contra a mulher. A violência contra a mulher, quando você vai estudar ela, os estudos mostram que ela é uma violência estrutural, né? Então, a gente está falando de uma questão social, não só de um fenômeno específico ali, de um caso, de uma família específica. Então, quando eu falo na perspectiva realista, eu estou falando isso, eu estou falando de um fenômeno que é lidado de forma social, né? E aí a gente vai olhar todas as questões que envolvem essa questão social. E quando a gente pensa nas teorias de enfermagem, a gente vai olhar... as teorias, elas são compostas por esses pensamentos. Oi? Essa teoria realista, ela entra também na questão quando o paciente está com um tipo de doença, ele vai entrar na investigação, questão do familiar, se tem essa doença, se não tem, para descobrir o que a busca da solução. Exato, muito bom, Lucas. É isso mesmo. Na verdade, quando eu falo de positivismo e realismo, eu estou falando de marcos filosóficos, eu estou falando de linhas de pensamentos relacionados à filosofia. E aí, quando a gente aplica isso para a teoria, é bem isso que o Lucas está falando. Quando eu vou falar na perspectiva realista, eu vou querer saber da história desse paciente. Ele chega lá com diabetes. E aí, tem mais alguém da sua família que tem, não tem? Onde você mora? O que você come? Quais são as suas necessidades ali dentro do contexto em que você vive? Exatamente, eu vou olhar numa perspectiva realista para isso. Muito bom. Oi, Jaqueline. Oi, Gisla. Tudo bem? Tudo ótimo. Mas hoje a enfermagem quase não faz ela quase não colhe essa lista, né? Se eu vou levar para a vivência nossa de cada dia, na hora que ele entra, mas é muito difícil. Pois é, na verdade, a gente, pela rotina de trabalho que é implantada, né, que os enfermeiros vivem no seu dia a dia, na sua prática, acaba que faz as coisas atropeladas e não utiliza disso. Mas uma outra coisa também que é muito séria, Gila, que você pode observar, é que muitos enfermeiros, eles têm dificuldade de fazer sistematização da assistência de enfermagem. Muitos deles, eles ficam apegados à questão do diagnóstico de enfermagem, prescrição de enfermagem, avaliação. Então, eles ficam presos nos processos de enfermagem e não avaliam a sistematização no todo, fazendo uso, inclusive, das teorias. Então, o que acontece na prática é que o enfermeiro, ele entende que sistematização da assistência de enfermagem é processo de enfermagem. E esse é um entendimento equivocado sobre sistematização. A sistematização não é só processo de enfermagem. A sistematização, ela exige que você tenha esse conhecimento aprofundado sobre as teorias de enfermagem. Ficou cortando o seu áudio. Eu não sei se eu consegui responder para você.
Por exemplo, agora tá mudo, eu não tô ouvindo. Vai cair a conexão, ó, que tenho menos de 1 minuto. Vamos fazer assim, eu vou sair e voltar para a gente continuar nessa discussão. Combinado? Combinado.